Momento patrocinadores. Aztec Celulares. Casa do Pintor. CCA Costura Cura Alma. Cuti. Açougue Cosme e Damião, Organização Netinho. E Sítio das Aves. Olá, o canal TV Souto Soares, do programa Souto Soares em Destaque, recebe hoje o nosso amigo Juscelino José de Souza, ex-prefeito de Souto Soares, uma pessoa que tem uma importância grande no cenário municipal, que tem seu histórico, ele que faz parte da política aqui, um apaixonado pelo município de Souto Soares. É ele que nós vamos entrevistar hoje e vamos dar as boas-vindas, Juscelino. Seja bem-vindo, Juscelino, a esse programa que tem como objetivo informar e levar as notícias e levar o histórico das pessoas do município de Souto Soares para as pessoas que estão nos ouvindo. Seja bem-vindo, Juscelino. Obrigado, Val, pela criatividade e a iniciativa desse programa, que não é nada mais, nada menos do que um documentário do gestor que passou por esse município. Então é muito importante isso. Juscelino, você que é da zona rural do município, nasceu na zona rural, lá na região de São Domingo, um antigo Sapecado, né? Você que foi lá, morou muitos anos lá, naquela região lá, uma pessoa que se tornou prefeito de Souto Soares. Eu te pergunto, Juscelino, como foi que te motivou a você entrar na política do município? O que fez levou você a entrar na política de Souto Soares? O que motivou, em política tudo é um acaso. Às vezes a gente não está pensando hoje, amanhã passa a pensar. Eu fui vereador, antes de prefeito, eu fui vereador, um mandato. Nesse mandato, inclusive, pouca gente sabe disso, na época o vereador não tinha subsídio, não tinha ordenado. Era como fosse um presidente de associação sem investimentos. Não tinha ordenado naquela época. Eu fui vereador por um período de 4 anos. Vencendo o meu tempo, eu passei a apoiar Zé Pejinho, que é meu tio, é o pai de Manelzinho lá de Cisterna. Eu apoiei ele, foi eleito, meu sucessor, mas eu não concorri nessa época. Eu não achei melhor apresentar ele, foi o que aconteceu. Passando esse tempo, aí surgiu a ideia de alguns amigos, inclusive aqui da sede e da zona rural, que eu devia ser o candidato a prefeito. Eu achava na época que não era a hora e também que eu não estava preparado e nem pensando nisso. Não estava pensando de jeito nenhum. Sempre apoiando e tal, e fazendo a política junto e ajudando na administração naquilo que era possível, mas sem pensar em ser candidato. Mas foi surgindo até que chegou a hora que eu terminei aceitando. Naquela época teve 3 candidatos. Acho que você se lembra, tem muito aí. Isso já passou, foi há mais de 30 anos atrás. Pessoas que têm menos de 30 anos não sabem da história, mas alguns que daí para cá sabem como foi o procedimento. Aí eu fui candidato, foi 3 candidatos, saiu eu e Petrônio pelo PDS. Na época tinha sob legenda, PDS 1 e 2. E saiu o senhor Rosalvo Pinto também como candidato. Então nós fomos 3 candidatos. Eu saí com a maioria dos votos no final da operação, né? No final da apuração, eu saí com a maioria dos votos. Então foi eu escolhido naquela época prefeito de Souto Soares. E eu estava até concorrendo com pessoas maduras e mais estruturado e articulado politicamente. Eu na época não estava com isso. Eu morava sempre por lá na roça, inclusive eu vim para a cidade, foi depois que foi prefeito, eu me elegi morando lá ainda na roça. Então, para mim, foi uma surpresa que o povo ter me escolhido. Eu lá na roça e os 2 candidatos aqui da cidade e me escolheram eu lá da roça para ser o mais votado. Agradeço isso até hoje, porque eu acho que se eu não correspondi à altura, mas não foi falta de vontade nem de empenho. Tudo que a gente faz, o gestor acha que é pouco, porque o povo merece muito mais.
Então, o meu caso foi esse. Eu acho que administração não tem mistério. Precisa ter seriedade e responsabilidade. Mas não existe mistério nem administração. Porque o povo dá o cargo àquele que eles confiam e ele tem que trabalhar junto com o povo para fazer o melhor, para corresponder com a confiança depositada. Juscelino, naquela época você conseguiu ter uma aproximação grande com Antônio Carlos. Conta um pouquinho para você, para a gente, como é que naquela época Antônio Carlos Magalhães era governador e tudo, você sempre foi da linha junto com ele, assim, como é que foi naquela época, né, uma grande liderança política nacional, Antônio Carlos Magalhães, né, e na época ele era governador, e eu vi em alguns registros, algumas fotos antigas, né, que tinham uma certa aproximação naquela época, inclusive partidário seu. A CM para mim ele foi um tudo, viu? Ele, além de amigo, ele foi um conselheiro, foi um apoiador que me promoveu e me deu criou muitas oportunidades para conseguir alguma coisa para Souto Soares. E eu agradeço isso e não esqueço, porque ele era aquele cara amigo fiel. Por isso que eu também fui fiel com ele. Fui, não sou. Se ele estivesse aqui, eu continuaria sendo. Mas não foi por acaso, é porque ele é merecimento. Ele tinha uma consideração e um apreço por mim que era para poucos. Então, com isso, eu me dediquei a ser um seguidor dele e não me arrependi, porque ele era um conselheiro, era uma pessoa que ele via, ele enxergava lá adiante e ele ensinava também os aliados dele. Você me pegou de surpresa aqui ao falar que foi vereador. Eu nunca imaginei, não sabia, né, dessa história que Juscelino foi vereador aqui em Souto Soares, na época voluntário, né, porque não tinha salário, não tinha essa coisa toda, né? Era simplesmente como presidente da associação, né? Era um voluntário nesse trabalho todo aí, né? E você teve um mandato de prefeito. Naquela época teve um mandato de prefeito que não foi 4 anos, né? A lei era diferente, né? Como é que era? Foi quantos anos de mandato? O mandato foi quantos anos naquela época? O mandato foi de 6 anos naquele período, porque era para combinar a eleição com tá até hoje, de 2 em 2 anos. Na época de 4 em 4 anos, a eleição geral de vereador a presidente da República. Mas aí surgiu um projeto da Câmara, inclusive aprovado lá, para ser o mandato de 6 anos para descoincidir. Então fica 2 anos, que está até hoje. Esse mandato só não foi, eu não governei 6 anos, porque na época teve uma mudança que se tomava posse em janeiro. Mas não se tomava posse em março. Na época era assim, a posse era eleita em novembro, 15 de novembro, que a eleição sempre foi, mas em março aqui o prefeito eleito tomava posse. Então, como eu não fiquei 6 anos, porque quando eu fui entregar já tinha mudado a data, que era janeiro. Então não foi 6 anos, foi 5 anos e 5 anos e 9 meses. 9 meses. Porque 5 anos e 9 meses, para poder fechar o ano. Então, não foi 5 anos e 7 meses por conta desse prazo que mudou, em vez de tomar posse. Em março? O novo prefeito tomar posse, os atual entregar em março, foi em janeiro, então deu essa reparação. Mas foi um mandato de 6 anos, naquela época foi criado para coincidir e ficar a eleição 2 em 2 anos, como tem até hoje, né? Esse canal, além de tudo, é uma aula de história, né? É a história, isso ali está contando uma história política aqui, muito bonita, né? Por sinal, né? E ele, claro, disputou várias eleições depois, né? Aí, e na vida política a gente nem sempre é vitórias, né? Tem a vitória e derrota, e a vida política é assim. E você disputou várias eleições, eu tive a oportunidade de ser candidato a vereador na época que você foi prefeito também, candidato a prefeito também, né? Então, assim, nós não fomos vitoriosos naquela época, mas a vida da política, a gente, quando se coloca em política, a gente coloca a avaliação do povo, né? E o povo pode tirar, colocar, eleger ou não eleger, né? Então, você teve muito bem esse papel aí, e esse canal tem isso, é o resgate da história, né? É resgatar, trazer presente a memória das pessoas que não vivenciou naquela época essa história política tão bonita que você está nos apresentando aqui hoje. Mas quando você foi no prefeito, né, aqui de Souto Soares,
Só uma pergunta, quem era o vice nesse primeiro mandato? Nesse mandato seu, quem foi o vice-prefeito na época? Deda. Deda. Deda, o pai de Tavinho, o pai de... De Segredo. Domingos. Segredo, Deda Tá. Eu também desconhecia. Saudoso Deda, que me dei bem o tempo todo com ele. Muito correto, direito e honesto. Legal. Qual foi a maior dificuldade, Juscelino, que você enfrentou naquela época como prefeito de Souto Soares? A maior dificuldade, porque na época o sistema era assim, é que o município vivia só do fundo de participação. Que inclusive esse fundo de participação era só dia 10 de cada mês. Não tinha como, daí para cá mudou, que é 10, 20 e 30. Não, na época era só dia 10, que era o fundo de participação, a parcela do fundo de participação, chegava dia 10, e aí só no outro dia 10. Então eu vivia disso. E outra coisa, o que mais pegava para os municípios naquela época, não quer dizer só para mim não, porque estou falando de mim, mas todos eram a mesma coisa, era igual. É que não tinha SUS, o sistema de saúde era bancado pela prefeitura, 100% pela prefeitura. Se mandasse uma consulta ou uma cirurgia, ou um parto normal, um parto cesárea, vinha a conta para a prefeitura. O SUS não pagava nada, não tinha SUS, não existia SUS. Então, era muito difícil, porque eu mesmo tinha convênio com o Hospital Américo Chagas em Iraquara, tinha convênio com o Hospital em Ceabra, e tinha convênio com o Hospital AMEP, na Avenida Joana Angélica, em Salvador. Para as coisas. Era feito... lá não tinha casa, na época não tinha casa de saúde. Eu não encontrei, também não instalei casa de saúde na época. Era atendido o pessoal, quer dizer, hospedado no Hotel da Lapa. Alguém conhece onde é o Hotel da Lapa, bem na frente da Estação da Lapa, né? Na Avenida Joana Angélica. Era ali que se hospedava, desde o prefeito, a equipe do prefeito e os pacientes, era tudo no hotel. Então, quando vinha a conta, porque aí não tinha, como eu falei, o sistema de saúde, o SUS, não existia. Tem também Fundef. Fundef foi daí para cá também, na época minha não tinha não, Fundef. A prefeitura tinha que bancar com o fundo de participação do município, que é o FPM, tinha que bancar desde a merendeira, a merenda escolar e o transporte escolar. Né, como daí para cá que surgiu o Fundef, surgiu o ônibus, surgiu coisa, dando mais conforto e mais condição às prefeituras administrar a educação, porque na época era tudo desse jeito, não tinha Fundef, era bancado tudo pela prefeitura e como eu falei antes, era um FPM, uma parcela, dia 10 de cada mês, não tinha, tinha que fazer a mágica, fazer o jogo de cintura para chegar no outro dia 10 pagando as contas com esse que recebeu de 30 em 30 dias que recebia dinheiro. Então, eram as coisas mais difíceis, viu? Até hoje tem desafio. Não vai dizer que os prefeitos atuais, os que estão aí, tá também nadando aí, não. Desafio é cada dia que passa. Agora, na época, o desafio maior era esse. É porque não tinha Fundef e nem SUS para ajudar as prefeituras. Era bancando, as prefeituras tinham que bancar tudo desse jeito. Então, hoje tem umas condições melhores, mas os desafios também são imensos, porque a administração é uma roda gigante. Você resolve um problema hoje, aparece outro amanhã. Então não tem prefeito aí que tá achando que está bom, não, porque aparece problema e desafio todo dia. E a arrecadação também não devia ser muito naquela época também, não, né? A arrecadação municipal, porque não tinha muita coisa também, assim, como os programas era tudo via prefeitura, né? Ali tudo... FPM, tudo ligado à prefeitura, não tinha os programas que você acaba de contar, então a dificuldade também, a arrecadação não era esse montante de recursos, né? Também existia, teria que saber gerenciar cada recurso que chega, porque senão não daria para passar até o dia 10, né? Administrar. Com certeza, porque sabe que fundo de participação, que é o FPM, que é a mola mestre dos municípios, é a renda maior que tem, até agora continua sendo, a nascer nos municípios, tipo Camaçari, que tem o ICMS lá em cima, e outras cidades que tem, mas para cidades pequenas, pobres do interior, vive do fundo de participação. E o fundo de participação, na época era menor, porque também a população também, porque isso é renda per capita, por pessoa, por habitante que vê o fundo de participação. Uma parcela para cada habitante, baseado nisso é que o fundo de participação
é repassado para o município. E na época a população era pequena, então a participação também era pequena por conta disso, né? Não é que hoje eles estão botando dinheiro acima diferente do que era antes, não. Antes é porque a população era menor, a arrecadação menor. Então é por aí que é feita as contas dos repasses do FPM para os municípios. Juscelino, naquela época também, alguns projetos você desenvolveu aqui no município, acredito eu, né? Eu cheguei em Souto Soares, no Souto Soares em 86, você era prefeito naquela época, eu cheguei, me parece, né? Aqui. Mas qual foram os principais projetos do município no seu mandato, naquela época? Quais os principais projetos que você via que era importante ser implantado naquela época? Os projetos importantes, porque projeto é assim, o pessoal é quem elege as prioridades. Eu não tive um projeto específico na cabeça, porque eu tinha que ouvir a população, o povo de cada lugar. Cada caso é um caso, e cada localidade, ou cada povoado tem suas demandas e suas reivindicações. Então, eu não tive assim um plano plural para dizer eu vou fazer isso, porque eu tinha que primeiro ouvir o pessoal para começar a fazer. Eu fiz aqui sem incrível que pareça, aqui na sede, acho que tu deve se lembrar, a demanda maior que tinha, quer dizer, era como fosse a número 1, tu sabe o que era? A lagoa ali. Chamada Lagoa de Beto hoje. Sim, que hoje deu nome até Lagoa de Beto. Porque essa Lagoa de Beto, inclusive, é pelos mais velhos, os conservadores, Armando Bastos, Jonas Gaspar e os fundadores. Uhum. Eles achavam que aquela lagoa ali seria o ponto crucial, seria o número 1 que Souto Soares devia fazer. Aí teve uma eleição que Beto Sincurá foi candidato a deputado e veio aqui me pedir apoio, deputado estadual. Falei, Beto, nós pode estar fazendo um pacto aí, mas eu vou te falar o que é que Souto Soares quer. Tem duas coisas. A primeira é essa lagoa, porque é uma reivindicação grande e é uma demanda, é como se fosse um tabu. E nós precisamos de quebrar esse tabu. Aí ele fez reunião com o grupo político e ele topou o desafio, a parada. Ele falou, eu vou mandar um trator para cá. E mandou. O trator ficou quase 4 meses aqui, naquela lagoa. Por isso que muitos conhecem ali como Lagoa de Beto, porque realmente foi Beto Sincurá que conseguiu esse trator para mim, para o município, em troca do apoio a ele, a deputado. Eu falei, nós não te pedimos outra coisa não, só tem essas duas coisas. Uma é a lagoa, que é a principal, a outra reivindicação, um horto florestal, que não chegou nem a acontecer. Porque o horto florestal, eu comprei até um terreno ali, era até de Zé de Miguezinho, ali perto do hospital, onde é o hospital, onde é a praça do hospital e onde é a quadra, aquele terreno era para ser um horto florestal. Eu comprei a área de Zé de Miguezinho, comprei a área pela prefeitura, fiz a documentação para a Secretaria de Agricultura, porque na época tinha que fazer para poder vir o horto florestal. Mas isso não aconteceu porque houve uma mudança de governo antes de ser executado esse horto florestal. Mudou de governo, saiu o João Duval, que na época era o governador, e entrou Valde Pires, porque Josafá Marinho perdeu naquela eleição para Valde Pires. Aí, com isso, interrompeu, porque nem todo governo quer dar prioridade à obra começada por outro. E aí ficou. Então, daí ficou esse terreno que era para ser o outro florestal, que foi as duas reivindicações de Beto Sincurá, que eu fiz a ele. Então ficou, que é onde está o hospital hoje, onde está aquela praça do hospital, naquela frente, a quadra de esporte, aquela área ali que foi feito esse trabalho aí. Outra coisa que teve, não é desafio, mas era também uma necessidade. Quando assumi o aeroporto ali, já existia, mas era chão batido, era pista de chão batido. E na época, e também pertencia a Evandro ainda, quer dizer, não tinha sido pago o terreno, era de Evandro. Então, Evandro, quando eu assumi, ele só tá o aeroporto aí, aceitei fazer, porque eu sou daqui de Souto Soares, eu achei que um benefício eu não podia interromper, agora não recebi. Por isso, e a terra eu preciso. Aí eu entrei em acerto, paguei e consegui a pavimentação asfáltica, consegui, que aumentou de 1.000 metros para 1.200 metros o aeroporto, e consegui aquela pavimentação que está até hoje aí.
Então teve esse detalhe aí. Eu até anotei alguma coisa, que não é nem muito, mas coisa de 30 anos atrás. Se eu não anotasse, eu não ia lembrar, ou se não podia distorcer as palavras, então eu achei que era melhor anotar. Aí veio o terminal rodoviário. Aquela área do terminal rodoviário é uma área que tem, era de Josefina, ali era um morro de barro, ali, era um morro, mas não era morro de pedra, era de barro. Eu comprei dela pela prefeitura, a prefeitura comprou dela. Foi feito o terminal rodoviário nos padrão da Gerba, até falaram que era telha de canaleta e tal, porque o terminal rodoviário tinha que seguir os padrões da Gerba, e a Gerba naquela época tem canaleta, daquela mesma telha que tem no octavo, ela é telha grande. Então a rodoviária é dela também. Daí para aquela região ali, Praça do Ciclista e tal, ali onde tem as agências, as lojas, as agências que é da Intran, Novo Horizonte ali, descendo até na esquina, ali foi doado. Eu pela prefeitura e doei para as pessoas ali, ninguém comprou ali para construir não. Se tem alguém que comprou ali, foi daí para cá, mas na época eu doei e as pessoas começaram a construir, se já passaram para algum e venderam, pode ser que tenha algum lá que diz que foi comprar, mas comprou na mão do terceiro, a prefeitura fez foi doar. Doou para todo mundo aquele trecho ali. E aí essa rodoviária passou por várias, esse terminal rodoviário já passou por várias modificações. Uma agora mesmo passou por uma reforma, terminou uma reforma, então já passou várias reformas. Ela até não mudou o espaço físico, mas mudou as características, mudou a estrutura dela, né? Foi mudada. Então, eu fiz, isso foi, estou falando da sede, né? Terminal rodoviário. Aí eu construí a Farmácia do Povo, ali onde é a esquina, onde era a Farmácia do Povo, que até mudou, não é mais a Farmácia do Povo, ali é da prefeitura. Construí, instalei a Farmácia do Povo na época. Fiz aquela escola Marlene Araújo, aquela escola Marlene Araújo, na época era Oswaldina Souza, aí foi reformada e modificada. Inclusive ela foi passada por uma reforma 100%. Uhum. Ela foi reformada agora, foi 100% modificada, que deu o nome aí de Marlene Araújo. Então aquela escola foi eu que construí também e consegui comprei aquela área todinha na mão de Hostilim, que vai até a Praça Orlando Batista, descendo naquele trecho ali. Depois a escola ali foi comprada e doada o pessoal também para construir casas ali naquela região. Foi o que eu fiz também. Então, o prédio do Correio. O prédio do Correio foi eu que construí o prédio do Correio. Um loteamento ali perto da rádio, descendo ali desde Rivaí até chega na rádio. Aquilo foi eu que comprei aquele terreno na mão de Antônio Neves e doei o pessoal. Ninguém comprou não. Se alguém comprou daí para cá, mas na época ele foi doado todo ali. O pessoal construiu tudo ali, doado. A prefeitura comprou e foi doado. Fiz ampliação de 2 salas no colégio estadual. Ampliação e dependência no colégio estadual. O diretor na época era Antônio Vilas Boas, exigente e tal, quis que eu fizesse umas coisas no jeito dele, que ele era muito profissional nessa parte. Então foi construindo 2 salas no colégio estadual. Outra coisa, o fórum. Aquele que hoje é o fórum ali é recurso próprio da prefeitura. Construído pela prefeitura para instalar a Cesta do Povo. Depois a Cesta do Povo mudou para outro local e o fórum passou para ser o fórum, finalidade do fórum. Então ali é o prédio da prefeitura, foi construído com recurso próprio. Não é todo mundo que sabe, porque como eu falei, tem mais de 30 anos, então não é todo mundo que sabe disso não. E, então tem essas instalações que fez aí. Tipo assim, energia do barro outro lado. Energia é uma coisa que... Naquela época era dificuldade. Não, ali não foi dificuldade. Ali é da prefeitura aquela energia do outro lado. Ali se procurar nos arquivos da prefeitura, vai encontrar nota fiscal pagando 100% daquela energia. Ali não tem cobra do governo do estado, não tem nada. Ali é do município, é um patrimônio do município. Próprio mesmo. Recurso próprio. Recurso próprio. Se alguém duvidar e quiser mexer nos arquivos da prefeitura, vai encontrar o pagamento de 100% também no município só tem essa energia, que eu acho que nenhum prefeito
também daí para cá não fez, e eu também só fiz ali, porque na época o Valdo Pires, por não ter votado nele, ele achou de... Fez foi depois que eu construí, ele queria impedir a inauguração até, porque é um governo que ele ficou me marcando, sabe por quê? Vocês que estão... Ele me marcou porque na época foi Josafá Marinho e Valdo Pires os candidatos, e na Bahia foi a vitória maior que Josafá Marinho teve, e foi a derrota maior também que Valdo Pires teve, foi em Souto Soares, com 75% dos votos. Não teve outro município na Bahia que desse a votação, o candidato da oposição a Valdo Pires. Então, com isso, o Valdo Pires não esqueceu de mim. Não esqueceu que eu digo de me marcar, né? Ele não esqueceu de me marcar. Então, essas coisas que consegui ainda naquela época consegui naquela época com o Duval Carneiro, quando o poço do Morrinho, a água daqui, que na época não pegou, concluí também, a tubulação todinha, eu consegui com o João Duval, a tubulação ficou toda estocada e o poço perfurado. Mas, como eu falei, houve a interrupção de governo, que aí não deu continuidade, não foi à frente, né? E aí eu estou revelando essas coisas porque realmente é as coisas que passam e a gente também não fica lembrando o tempo todo. Então é isso aí, Val. Eu fiz essa parte. Voltando no assunto aqui de uma obra também que era reivindicação grande, a estrada de Pindaíba a Barrinha. O pessoal me pediu na época, que o candidato, o pessoal me pediu Pindaíba a Barrinha, essa estrada, e eu fiz. Na época foi até junho de Vitória, que foi o gerente, foi que tomou conta da estrada, os tratores esteira e tal. E até saiu fora, ele ficou, o dia mesmo desse, ele estava me lembrando daquela estrada e o duro que ele deu lá, e trabalhou bastante lá, e socado na máquina, dormindo lá, ia para lá e só voltava no fim da semana. Então, na inauguração, nós matamos 2 bois lá na Barrinha, fizemos uma festa danada. Foi um negócio que o pessoal não esquece até hoje, porque não passava carro. Para a Barrinha só passava de a pé ou de bicicleta e olhar de animal. Então, a cisterna, por exemplo. Se você me procurar assim, por que eu sou da região de Cisterna, mas não foi só por isso que eu dei uma prioridade à cisterna na época, porque a cisterna é uma região produtiva, muito produtiva, que é a maior do município, de produção, e estava naquela época meio, tá precisando de muita coisa ali. Então eu coloquei energia na cisterna, na Zemilha, lá da Zemilha, coloquei a água encanada, e não era pela central, era pela prefeitura mesmo. Não tinha nem base, não tem até hoje, mas hoje tem central, mas na época não tinha nem a central, era da prefeitura mesmo o sistema. Fiz um posto de saúde e tudo isso na cisterna, porque eu vi que era um povoado que estava merecendo e precisando. Calçamento daquela praça do comércio, eu fiz. Telefone público e residencial, que na época era tabu. Hoje ninguém nem fala nisso, mas na época não tinha, não existia telefone público. E eu coloquei, chamado de orelhão, e residencial também. E aí, eu fiz também, Val, sabe o quê? Um programa de erradicação de casas de taipa, casa coberta de palha. Casa de palha. Eu mandei as lideranças na época fazer levantamento. E eu fiz, não sei se foi na totalidade, mas eu sei que foi atendido no mínimo de 80% a 90% das casas de taipa no município, casa de palha. Eu comprei 400 mil telhas de Caicó, no Rio Grande do Norte. Essa telha ficou armazenada ali, onde hoje é de Severino, ali na Boa Sorte. Armazenada ali, entregando o pessoal para cobrir as casas, para sair daquele... Que é das chagas, né? Chamadas do barbeiro, né? Tinha muito casos antigamente. Então foi 400 mil telhas que eu comprei em Caicó, no Rio Grande do Norte, para fazer essa recuperação dessas casas de taipa, para erradicar, para até melhorar a saúde. Pois bem, hoje aqui no estúdio, recebendo o ex-prefeito Juscelino José de Souza, aqui para nós, né, é uma honra, né, estar recebendo ele aqui no programa de Souto Soares, aqui nesse canal aberto à população, uma história bonita, né, como eu tinha falado antes, esse programa praticamente é um resgate da história política de Souto Soares, né, e me chama a atenção, esse projeto que você acaba de apresentar,
entre eles a pista de voo, o aeroporto do Souto Soares, né, a rodoviária e o fórum, 3 projetos que ainda hoje está aí presente com o uso da população, né, melhorou cada dia mais, os gestores passou de lá para cá, vem melhorando, né, e vem ajustando, fazendo as suas reformas, né, e mantendo o patrimônio funcionando ali, né. Eu acho que isso é importante para nós, com a perda do cartório do fórum daqui, né, mas o prédio está ali, né, que foi essa conquista, né, que você acaba de colocar, como também do correio que você acaba de colocar, né. Sabe, naquela época existia um desafio muito grande, a questão hídrica do município, falta de água. Até hoje ainda temos essa luta ainda, mas naquela época também imagino que deve ser muito mais ainda, né, naquela época. E naquela época me parece que você conseguiu fazer também, nessa parte hídrica, alguns tanques para receber água, para distribuir água para o município e também, como você colocou na época, era chafariz, né, muitos povoados que você acabou colocando aqui para a gente, como exemplo da cisterna. Quando eu cheguei lá, era chafariz ainda e naquela época não distribuía nas casas, né? Naquela época era desafio para você isso? Era um desafio sim, porque água é vida, né? E o clamor maior é por água mesmo. Então o pessoal naquela época e que até hoje melhorou bastante, porque daí para cá o sistema vem mudando, a sistemática de governo. Na época, para ter ideia, eu consegui muito poço artesiano, vários poços artesianos, não dá para numerar assim, porque o tempo se passa e a gente umas coisas não fica lembrando, mas mesmo assim, além do poço artesiano, tinha caminhão-pipa como tem até hoje, né? Então era uma demanda e um desafio grande essa parte, que hoje melhorou bastante e muito, mas ainda a gente vê aqui e acolá, a pessoa ainda querendo um ramal de água, de embala, então essa demanda não acaba, ela continua. Então eu tenho uma outra coisa que eu ia falando aqui. Na época não tinha essa emenda parlamentar. Isso é verdade. Essa emenda parlamentar que hoje, graças a Deus, tem, não tinha não. Era pegada, eu me lembro que eu consegui com o deputado Cajado, não foi emenda, não sei como é que ele conseguiu aquele recurso, que tem outras energias que também, que além do outro lado, tem outras energias que foi pago com o deputado. Foi a energia de Lagoa, Acênio e Lagoa de Queimada de Diozinho. Aquelas 3 localidades ali de energia. Foi pago naquela energia, não é da Coeba também não. É a Coeba da manutenção, porque é o correto, é o direito dela da manutenção. Mas foi pago com um recurso que Cajado conseguiu lá, não sei como, não foi emenda, porque ele não passou para o município, ele pagou para a empresa direto lá, não foi passada a emenda para a prefeitura licitar esse serviço, não. Ele pagou lá e mandou vir fazer, na época ele veio. Então, daí para cá, as energias ficou. Na época não tinha luz para todos, não tinha luz no campo. E hoje tudo isso facilitou um bocado. Os prefeitos, pelo menos, não se preocupam muito com isso. Eles se preocupam com muitas outras coisas, porque o desafio não para, continua, mas tem as partes que já foi ficando mais fácil de resolver. Antigamente, como você colocou também, o telefone eram as prefeituras que tinham que manter, colocar no local, tudo direitinho. Hoje não, hoje o sistema já está bem, cada cidadão já toma conta aí, já se faz tudo direitinho. Souto Soares tem 54 povoados, né, distribuídos no município, uma população hoje de 17 mil habitantes, mais 300 quilômetros de estrada. Estrada naquela época, certamente na sua época também não era tão fácil, né? A estrada foi um desafio também, porque imagina, né, a dificuldade de máquinas para fazer esse trabalho todo, claro. Também não tinha muito carro como tem hoje, né? Não tem muito carro como tem hoje, né? Mas era a dificuldade de acesso, né, da região. Como a gente sabe, até a BR aqui, a OBA, a nossa aqui, também foi naquela época, não sei, foi antes um pouquinho, que ainda era cascaiada ainda, né? Então tem muita dificuldade naquela época que a gente, quando você pega esse resgate na história, 30 anos, 32 anos aí, nessa história sua aí, você traz presente para a nossa vida toda a dificuldade e o legado que você fez, deixou lá atrás, né? A luta que teve, porque a ideia do programa é resgatar e valorizar realmente, naquela época você deu o melhor de si para o município, né? O melhor de si para que venha desenvolver. E imagine que a prioridade aqui de Souto Soares era a Lagoa de Beto, como você colocou aqui. Imagina como é que era na época. A dificuldade é tão grande que um reservatório de água era uma demanda
Então o Souto Soares fez essa diferença. E outra coisa que me chama a atenção nessa conversa contigo, a distribuição de lotes. Você coloca que Souto Soares cresceu bastante por essa doação de lotes para algumas pessoas, algumas ruas, algumas praças. A prefeitura comprou e aí se transformou em praça hoje, né? Então, para nós é muito bom. Eu acho que isso aí é um avanço naquela época. Cresceu a cidade por conta disso, né? E assim, desse legado que você deixa para nós, assim, o que é que te orgulha mais? O que me orgulha mais é uma sensação do dever cumprido. Eu não quero especificar assim uma coisa, né, tipo específica, o dever cumprido. E o que me orgulha também é o reconhecimento do povo na época. Pra você ter ideia, quando eu venci meu mandato, eu saí com 75% de aprovação. Se tivesse reeleição na época, porque na época não tinha reeleição, nós conversamos no mandato de 6 anos, foi realmente mandato de 5 anos e meses, mas não tinha reeleição não. E se tivesse, eu estava naquela época com 75% de aprovação. E por isso eu fiz o meu sucessor com facilidade. Então isso me orgulha, porque o povo reconheceu e realmente achou que eu dei conta daquilo que eles me entregaram, que foi a administração e do destino do município. E naquela época existia dois partidos que eram fortes aqui em Souto Soares, né? Que é a Arena, PDS, naquela época, e o MDB, né? Então havia uma rivalidade imensa. Quando eu cheguei em Souto Soares aqui, eu espantei a rivalidade que existia dentro do município, né? Entre um grupo e outro, né? Era um negócio muito ferrenho, assim, né? E você conseguiu também levar o seu mandato e fazer esse trabalho diferente, né? E trazer esse resgate aí, o que você conseguiu, é um desafio, né? Mas assim, Juscelino, para os políticos de hoje, esses novatos chegando hoje no cenário atual, que mensagem você deixa para esse pessoal hoje? Bom, a mensagem é essa que eu, inclusive, já citei no início, é que administrar não é mistério, e não é coisas que o homem não consegue dominar. Tendo seriedade e responsabilidade, vai dar tudo certo. Então eu acho que o município passou por várias mãos, todos eles prestaram o seu trabalho, o seu serviço na medida do possível, inclusive eu. E eu acho que o que a gente vai torcer é para daqui para frente ser cada dia melhor para Souto Soares. Eu acho que Souto Soares precisa e merece. O povo é ordeiro, trabalhador, firme. Aí, chova ou faça sol, é um povo que não abre mão das suas responsabilidades e dos seus interesses e da sua vontade de ver a cidade crescer. Então, o que eu peço é que os prefeitos que vier a dominar esse município, a administrar, que eles façam um trabalho baseado nisso. Use um critério de seriedade e responsabilidade, que é o que o povo merece e precisa. Esse canal TV Souto Soares, nós fizemos uma sessão de entrevistas, né? Já tivemos a entrevista com o ex-prefeito Petrônio Batista, com o ex-prefeito Amarildo Neves, agora estamos entrevistando o ex-prefeito Juscelino. A gente espera aí entrevistar o ex-prefeito Cássio e, se conseguir falar com o Raul Tadeu, a gente quer também entrevistar ele também, né? Raul Tadeu, porque a gente quer fazer o resgate e o registro dessas pessoas que deu o melhor de si para Souto Soares, para o município de Souto Soares, para fazer seu legado, sua história aqui em Souto Soares. Pessoas que contribuiu e contribuem até hoje com o processo aqui de desenvolvimento do município de Souto Soares. Juscelino, para nós foi um prazer imenso estar conversando com você, vendo essa história sua aí, trazer isso presente para os novatos que tem aqui, que não conhecem essa história. Esse registro é fundamental para que a gente possa deixar para as futuras gerações, que a gente traz presente a memória das pessoas que realmente participou naquela época, os mais velhos participou naquela época. Essa questão de trazer, que foi vereador, então você tem uma bagagem imensa, você tem a sua importância na política local. A gente agradece de coração esse canal TV Souto Soares, agradece a você pela disponibilidade desse tempo para fazer parte aqui dessa história de Souto Soares, do canal TV Souto Soares, que é algo que a gente tem aqui com grande satisfação para mostrar para a população de Souto Soares nossos personagens do dia a dia, da vida, né, dessas pessoas. E eu, como cidadão, como pessoa aqui, eu admiro muito o Juscelino, amigo particular nosso aqui, a gente sempre tem uma convivência muito boa, né?
A gente agradece muito, né, Juscelino, por ter nos atendido nessa entrevista. Se você agora está livre para qualquer palavra sua final e você quer dizer alguma coisa mais, pode ficar à vontade. Eu agradecer a oportunidade e a criatividade e iniciativa desse programa, que é benéfico para resgatar a história do município e para dar uma visão àqueles que estão chegando. Porque aí a história é antes, durante e depois. Quer dizer, isso é muito importante na administração e é muito importante também, peço que esses jovens que estão aí, que estão chegando, que eles encarem isso com seriedade e responsabilidade, porque a administração, prefeitura não tem dono. Entra um hoje, entra outro amanhã e vai passando, e todo mundo tem que pensar no bem-estar do município e no bem-estar do povo. Valeu, Juscelino. A gente agradece você aí de coração. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela essa cobertura.